Você já sentiu um arrepio que não explica? Um peso nos ombros que surge do nada? Ou pensamentos sombrios que parecem sussurrar em sua mente? E se eu te dissesse que essas sensações podem ter uma origem além do que vemos? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios do umbral, um plano espiritual denso e fascinante segundo a doutrina espírita. Quem são os chamados espíritos malignos? Como eles nos afetam? E mais importante, como nos proteger? Prepare-se. Essa jornada vai revelar segredos que podem mudar sua forma de enxergar o mundo ao seu redor. Vamos lá? Parte 1. O que é o umbral? Imagine um lugar que não é exatamente aqui, nem lá em cima. O umbral, na visão espírita, é isso: uma dimensão vibracional, um entremeio entre a Terra e os planos superiores. Não é um inferno com chamas eternas, como nas histórias antigas, mas um reflexo da mente humana. André Luiz, em obras psicografadas por Chico Xavier, descreve-o como um purgatório temporário, um espaço onde as emoções pesadas, como ódio e culpa, criam paisagens cinzentas, pântanos escuros e ventos cortantes que parecem carregar lamentos. Mas aqui está o pulo do gato. O umbral não é castigo divino, é consequência. Pense nisso como um espelho. O que você carrega dentro de si, seus pensamentos, seus sentimentos, molda o ambiente que você encontra depois da morte. Allan Kardec já dizia que a felicidade ou o sofrimento dos espíritos depende do que plantaram em vida. Então, o umbral é aprendizado, não condenação. Um estágio para quem ainda precisa limpar a alma antes de subir. Fascinante, não é? Parte 2. Quem são os espíritos do umbral? Os habitantes do umbral constituem uma população diversificada, unida pela característica comum de não estarem preparados para ascender a planos mais elevados, nem dispostos a reencarnar imediatamente. São espíritos que permanecem presos a sentimentos como o ódio, a inveja, o ciúme, a vingança, ou a vícios como o alcoolismo, a toxicomania e outros comportamentos que geraram dependências psíquicas profundas. Muitos deles não se reconhecem como desencarnados, vivendo em estados de ilusão onde reproduzem automaticamente seus hábitos terrenos, criando verdadeiras cidades e comunidades umbralinas onde perpetuam suas paixões e desequilíbrios. Seria equivocado, contudo, rotular estes espíritos como malignos em sentido absoluto. Na verdade, são consciências enfermas, desorientadas, que sofrem as consequências de escolhas equivocadas e da ignorância espiritual. Alguns apresentam deformações perispirituais, reflexos exteriores de suas desarmonias interiores, com aparências que podem variar desde simples abatimento até configurações assustadoras que espelham seus estados mentais perturbados. Entre eles encontramos desde os simplesmente ignorantes da realidade espiritual até os que, conscientes de sua condição, optam deliberadamente por permanecer em estados inferiores, exercendo domínio sobre outros espíritos igualmente desequilibrados. A hierarquia umbralina revela organizações complexas, com lideranças negativas que comandam verdadeiras legiões de espíritos submissos. Estas entidades mais conscientes muitas vezes se dedicam a planejar interferências no plano físico, buscando influenciar encarnados através de processos obsessivos. Seu objetivo? Alimentar-se das energias densas que estes produzem, estabelecer domínio ou simplesmente concretizar vinganças originárias de vidas passadas. É importante compreender que mesmo estas consciências mais rebeldes não estão condenadas eternamente. São apenas almas em processo evolutivo mais lento, que um dia despertarão para realidades mais elevadas, quando esgotarem suas experiências no campo da negatividade. Parte 3. Como eles nos afetam? Já sentiu um impulso estranho? Uma raiva que explode do nada ou uma tristeza que não explica?
Pode ser mais do que só você. No espiritismo, isso tem nome: sintonia vibratória. É como um rádio. Se você sintoniza uma frequência baixa, pensamentos negativos, vícios, rancor, abre a porta para esses espíritos entrarem na sua vida. Eles não vêm com correntes ou risadas macabras. É sutil. Um sussurro na mente, um desejo que não parece seu. Em casos graves, vira obsessão. O espírito se liga a você, sugando sua energia ou empurrando você para escolhas ruins. O livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, conta de almas frágeis que caíram nisso, espíritos do umbral amplificando pensamentos sombrios até o pior acontecer. Assustador? Sim, mas a boa notícia vem já já. Fique comigo. Parte 4. O resgate. Há esperança. Aqui entra a parte mais bonita. Ninguém está perdido para sempre. No umbral, equipes de espíritos elevados, os socorristas, trabalham como anjos da guarda invisíveis. Eles buscam quem já cansou de sofrer, quem deixa escapar uma prece ou um pedido de ajuda. Mas ninguém é arrastado à força. O livre-arbítrio manda. Só sai quem quer mudar. Em lugares como Nosso Lar, descrito por André Luiz, esses espíritos passam por um detox espiritual. Hospitais de luz, aulas de vida, trabalho para entender os erros. É uma segunda chance. Jesus já dizia: nenhuma ovelha fica para trás. Então, mesmo aquele líder sombrio do umbral, um dia ele também vai acordar. Isso não te dá um alívio no peito? Parte 5. Histórias reais do umbral. Quer um exemplo que arrepia e inspira? Vamos a uma história real. Em Libertação, outra obra de André Luiz, conhecemos Gregório, um espírito endurecido que comandava uma fortaleza no umbral. Ele manipulava encarnados e desencarnados, preso a um orgulho que o cegava. Até que, um dia, exausto de tanto mandar e sofrer, ele caiu de joelhos. Uma luz o envolveu, os socorristas chegaram. Hoje, Gregório evolui, prova viva de que até os mais perdidos encontram o caminho. Outro caso, um jovem viciado em drogas, relatado por médiuns como Divaldo Franco. Mesmo querendo parar, ele ouvia vozes que o puxavam de volta ao abismo. Até que numa sessão de desobsessão, o espírito que o influenciava, um ex-companheiro de vícios, foi afastado e levado para tratamento. O rapaz, livre, reconstruiu a vida. Essas histórias mostram: o umbral é real, mas o resgate também. O que você acha disso? Parte 6. Como se proteger? Agora, o ponto fundamental. Como blindar sua vida contra essas influências? É mais simples do que parece. Primeiro, vigie sua mente. O Evangelho fala: vigiai e orai por um motivo. Pensamentos bons atraem luz. Pensamentos ruins abrem brechas. Oração não é mágica, é conexão. Um banho de energia que te eleva. Faça ao acordar, antes de dormir, e sinta a diferença. Segundo, viva o bem. Caridade. Ajudar alguém, dar um sorriso, ouvir, é um escudo natural. Quanto mais você brilha, menos as sombras te alcançam. Emmanuel, guia de Chico Xavier, dizia: ocupado com o bem, você não deixa espaço para o mal. Então, que tal começar hoje? Um gesto pequeno já muda tudo. Chegamos ao fim dessa viagem pelo umbral. O que fica? Não medo, mas poder. Você é o farol da sua própria vida. Esses espíritos são só alunos em uma escola diferente da nossa. Cultive luz e as trevas não terão chance. Gostou? Deixe seu like, compartilhe com quem precisa e me conte nos comentários. Você já sentiu algo assim? Inscreva-se para mais jornadas como essa. Namastê e até a próxima!